Nas vastidões do nosso sistema solar, Júpiter se destaca como um enigma gigantesco, fascinando cientistas e astrônomos há séculos. Justo quando achamos que entendemos esse gigante gasoso, ele desafia nossas suposições. Com seu comportamento imprevisível e tempestades fascinantes, com ventos que chegam a 640 km por hora, e os mistérios dos oceanos metálicos ocultos em seu núcleo, Júpiter continua a desconcertar os cientistas. Acompanhe-nos em uma jornada extraordinária enquanto exploramos as profundezas desse mundo enigmático e desvendamos seus segredos. Bem-vindos ao Nebulosamente. Décadas de estudos minuciosos revelaram a complexidade impressionante de Júpiter. Recentemente, foram descobertas mais 12 luas orbitando o gigante gasoso, elevando o total de satélites ao redor de Júpiter para 92, mais do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. Essas novas luas têm tamanhos variando de 1 a 3,2 km e a maioria delas possui órbitas extensas. 9 das 12 luas levam mais de 550 dias para completar uma volta ao redor do planeta. Por muito tempo, acreditou-se que Júpiter atuava como um escudo protetor, salvaguardando nosso planeta contra ameaças do espaço exterior. Astrônomos até sugeriram que esse foi um dos motivos pelos quais a vida teve a chance de evoluir na Terra. No entanto, descobertas recentes lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celestial da Terra. Cometas de longo período, originários das regiões distantes do Sistema Solar e que levam milênios para orbitar o Sol, costumam se aproximar de nossa vizinhança. No entanto, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses cometas gelados de movimento rápido é lançada para fora do Sistema Solar antes de se aproximar da Terra. Portanto, as chances de colisões cometas de longo período com nosso planeta são extremamente raras, ocorrendo ao longo de milhões ou até mesmo dezenas de milhões de anos, e a presença de Júpiter desempenha um papel crucial na proteção da Terra contra esses impactos potenciais. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso têm efeitos tanto positivos quanto negativos na vida na Terra. Por um lado, sua imensa gravidade impede que rochas espaciais próximas se acumulem e formem um planeta, resultando no cinturão de asteroides, uma coleção de fragmentos espalhados entre Marte e Júpiter. No entanto, a atração gravitacional de Júpiter continua a influenciar os asteroides, fazendo com que alguns se desviem em direção ao Sol. Essa mudança em suas trajetórias aumenta as chances de colisões com a Terra, como testemunhamos no passado. Em 1770, o cometa de Lexell passou a uma distância extraordinariamente próxima de 1 milhão de milhas do nosso planeta em termos astronômicos. Acredita-se que esse cometa tenha vindo inicialmente das regiões externas do Sistema Solar e tenha sofrido uma influência próxima de Júpiter que o redirecionou em direção à Terra. Depois de completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa retornou próximo a Júpiter 9 anos depois, sendo então ejetado do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, apoiada por simulações computacionais anteriores, sugeria que o gigante gasoso expulsava muitos cometas de longo período do Sistema Solar, e essa teoria previu corretamente o impacto do cometa Schumacher-Levy 9 em Júpiter em 1994. No entanto, os recursos computacionais disponíveis na época não eram tão avançados como os de hoje, e os cientistas tiveram que realizar cálculos extensivos. Agora, temos dados que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos à Terra, em comparação com os cometas de longo período. Novas simulações mostram uma perspectiva diferente. A influência gravitacional de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que eliminam asteroides solitários e os redirecionam para o interior do Sistema Solar. Colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo, dispersando fragmentos rochosos em zonas de ressonância. A borda interna do cinturão de asteroides é especialmente afetada por um fenômeno chamado ressonância secular, que direciona material para o interior do Sistema Solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione tanto cometas em direção à Terra, como foi o caso do cometa de Lexell, quanto os remova efetivamente do Sistema Solar. Se Júpiter tivesse apenas 1/5 de sua massa atual, ele ainda desestabilizaria cometas, mas não seria capaz de remover muitos deles, resultando em uma taxa maior de impactos na Terra. A frequência de impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta.
O registro geológico da Terra indica que uma taxa de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos fornece tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa mais alta de impactos ocorrendo a cada poucos milhões de anos poderia devastar o planeta e dificultar o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas acreditam que as colisões com a Terra também contribuíram para a chegada de água aqui. Mas e a água em Júpiter? Pela primeira vez em 1995, foi detectada a presença de vapor de água em Júpiter. A espaçonave Galileu foi responsável por essa descoberta, conduzindo observações e medições extensivas do planeta e suas luas. Os instrumentos a bordo da Galileu, especialmente o espectrômetro de mapeamento por infravermelho próximo, identificaram o vapor de água na atmosfera de Júpiter durante uma passagem próxima. Dados recentes revelam que a água representa cerca de 0,25% da atmosfera de Júpiter acima do Equador, o que, apesar de parecer pouco, é uma quantidade imensa de água. Júpiter, provavelmente o primeiro planeta a se formar no nosso sistema solar, contém uma quantidade significativa de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Saber a quantidade de água presente em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores utilizou dados de telescópios para descobrir uma quantidade substancial de água dentro do famoso Grande Ponto Vermelho de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a espaçonave Juno atualmente está em órbita ao redor do gigante gasoso, capturando imagens de perto de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a Juno revelou ainda mais evidências de água em Júpiter. Devido à sua massa, que é mais de 2 vezes a soma das massas de todos os outros planetas do nosso sistema solar, mesmo pequenas frações de água em um planeta tão massivo representam uma quantidade significativa, muito maior do que a quantidade de água encontrada na Terra. A presença de água na atmosfera do gigante gasoso também é responsável pelas exibições hipnotizantes de raios em Júpiter, que são 100 vezes mais brilhantes do que os raios terrestres, além dos granizos peculiares. Raios foram detectados nas nuvens de água do planeta, onde gotículas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. No entanto, a espaçonave Juno também observou raios fracos em altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas caem para aproximadamente -87 graus Celsius, de -125 graus Fahrenheit, muito frias para a água existir em estado líquido. Então, como ocorrem os raios nessas condições? A resposta para esse mistério está na amônia, um componente notável na atmosfera de Júpiter que age como um anticongelante natural. Na atmosfera superior, cristais de gelo de água se combinam com vapores de amônia e derretem. Essas gotículas de água amônia colidem então com cristais de gelo adicionais vindos de baixo, criando uma carga elétrica que gera os raios. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotículas de amônia-água continuam crescendo até ficarem tão pesadas que não podem mais se manter suspensas no ar, se assemelhando a grandes pedras de granizo como as que temos na Terra. Os cientistas acreditam que esses objetos semelhantes a bolas de neve derretida descem mais profundamente na atmosfera de Júpiter. No entanto, agora vamos adentrar ainda mais nas camadas internas de Júpiter. Anteriormente, acreditava-se que os gigantes gasosos do nosso sistema solar possuíam um núcleo rochoso, uma teoria que foi amplamente aceita por muito tempo. No entanto, recentemente os cientistas começaram a questionar essa teoria. Utilizando dados da órbita da Juno, os cientistas estão investigando como a matéria está distribuída dentro de Júpiter, e descobertas recentes revelaram um mistério inesperado escondido no núcleo desse gigante gasoso. O núcleo de Júpiter está sujeito a pressões extremamente altas, muito maiores do que as encontradas na Terra, e temperaturas que podem atingir até 20.000 graus Celsius, 36.000 graus Fahrenheit. Para compreender essas condições, os cientistas utilizam lasers poderosos para comprimir amostras e simular as pressões do planeta em laboratório. O Centro de Matéria em Pressões Atômicas, CMAP, e da Universidade de Rochester está liderando essa pesquisa. A composição e as propriedades físicas determinam a densidade dos materiais no núcleo de Júpiter. Recentemente, os cientistas descobriram que o núcleo não é tão compacto quanto se imaginava.
Apenas 18% do material em suas regiões mais profundas é rochoso. Júpiter é principalmente composto de hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, juntamente com aproximadamente 10% de hélio e pequenas quantidades de outros elementos. Nas camadas externas desse gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, da mesma forma que aqui na Terra. Conforme se adentra mais profundamente em Júpiter, a crescente pressão atmosférica transforma o hidrogênio em um fluido denso e peculiar que conduz eletricidade como um metal. Então, o que é essa substância? A cerca de 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter, ao longo de seu raio, o imenso volume de gás de hidrogênio que forma a atmosfera se comprime em uma forma singular chamada de hidrogênio metálico líquido. Esse líquido de hidrogênio metálico apresenta propriedades semelhantes à água, com baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em uma imensa fonte de energia. Na Terra, os elementos podem existir como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e da pressão. Embora o hidrogênio seja tipicamente um gás em nosso planeta, ele pode ser comprimido e resfriado artificialmente para se tornar líquido ou sólido. No entanto, mesmo nessas fases, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica, apresentando baixa condutividade de calor e eletricidade. Em contraste, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade devido à sua estrutura atômica. No interior dos gigantes gasosos do nosso sistema solar, o hidrogênio é submetido a temperaturas e pressões extremas, permitindo estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Nessas condições, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, resultando em uma mistura de núcleos de hidrogênio livres e elétrons. Essa mobilidade de elétrons é semelhante ao comportamento de um metal. Uma teoria sugere que Júpiter possa abrigar vastos oceanos de hidrogênio metálico líquido em seu núcleo, que poderia ser de 12 a 45 vezes mais massivo que a Terra. Essa camada de hidrogênio metálico líquido, com cerca de 40 mil quilômetros de profundidade, combinada com a rápida rotação de Júpiter, gera um campo magnético colossal que se estende por uma distância impressionante de 725 milhões de quilômetros, sendo o maior em nosso sistema solar. Esse campo magnético possui seus próprios mistérios. Explorando as profundezas da atmosfera de Júpiter, os cientistas descobriram uma nova área chamada Grande Mancha Azul, diferente da tempestade conhecida como Grande Óleo Vermelho de Júpiter. O campo magnético joviano, que é 20 mil vezes mais forte que o da Terra, origina-se de uma ampla área no hemisfério norte e retorna próximo ao Polo Sul, e os pesquisadores identificaram uma região concentrada perto do Equador, a Grande Mancha Azul. Essa área possui flutuações na intensidade dos campos magnéticos de até 1% por ano, fortalecendo e enfraquecendo em diferentes regiões. A missão estendida da sonda Juno até 2025 fornecerá evidências adicionais para avaliar as hipóteses sobre Júpiter. À medida que continuamos nossa jornada de descoberta, as profundezas misteriosas de Júpiter reservam ainda mais surpresas a serem desvendadas. Fique atento para ser o primeiro a testemunhar novas maravilhas cósmicas e agradeço por nos acompanhar nesta jornada. Inscreva-se e até a próxima!